Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos para a cerimônia de 1973. Logo quando as nomeações foram anunciadas, no começo de fevereiro, Poderoso Chefão, The Godfather, direção do Francis Ford Coppola, conquistou 11 nomeações e, claro, confirmava o favoritismo naquela temporada. No entanto, no final de fevereiro veio uma grande bomba. A academia estava estudando desclassificar a trilha original composta pelo Nino Rota. Confesso que durante muito tempo fiquei fascinado com essa história que apresentava várias lacunas. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns livros que tratam de forma bem superficial sobre esse caso, sobre essa controvérsia. Então eu decidi ir atrás dos jornais da época, e aí eu pesquisei no arquivo do Los Angeles Times, que na minha visão desde o final da década de 1940 tem a melhor cobertura do Oscar na imprensa dos Estados Unidos, e eu também acabei resolvendo esse mistério final graças ao apoio do Bruce Davis, que foi secretário da academia, trabalhou lá por 22 anos, estava produzindo um livro sobre os bastidores do Oscar, infelizmente por motivos pessoais acabou deixando esse projeto de lado, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, as nomeações do Oscar 73 foram anunciadas no dia 12 de fevereiro e no último dia de fevereiro a Los Angeles Times publicou uma matéria com uma fonte de dentro da academia dizendo que o comitê de música estava estudando a desclassificação. Nesse meio tempo alguma coisa tinha ocorrido, que é claro o interesse de debate desse vídeo. Para você excluir um filme ou uma pessoa de consideração do Oscar após a publicação da lista de indicados, você tem dois procedimentos. O primeiro procedimento é na base do consenso que alguma pessoa envolvida naquela produção burlou as regras da academia. E o outro procedimento ocorre quando um membro daquele comitê, no caso no comitê de trilha, coloca uma questão para apreciação e aí existe uma votação se você deve ou não manter aquele filme. No começo de março apenas que veio uma informação inicial, a academia estava retirando a trilha de O Poderoso Chefão de consideração, então estava retirando oficialmente a nomeação, mas faria uma nova votação interna para preencher essa quinta vaga. E aí essa votação interna seria com o Nino Rota, por O Poderoso Chefão e também por Roma de Fellini, com Walter Schaff por Ben, John Addison por Sloat, Maurice Jarre por Roy Bean e também o Jerry Goldsmith por The Other. Durante 2 dias na imprensa dos Estados Unidos você tem alguma especulação por que a trilha foi eliminada. Ninguém sabia o certo e a academia não se pronunciava. Então nas especulações você tem que o Nino Rota, na verdade, ele tinha copiado um outro compositor italiano ou que ele tinha reciclado passagens de algum filme, o que de fato aconteceu. A academia anunciou que o Nino Rota teria reciclado trechos de Fortunella, um filme dirigido pelo Eduardo de Filippo e lançado em 1958, na trilha de O Poderoso Chefão, o que era contra as regras do comitê de música. O fato é que o Nino Rota acabou perdendo a nomeação, quem entrou no lugar dele foi o John Addison, que se juntou na lista dos nomeados com o John Williams, que teve dupla indicação naquela temporada, com o Buddy Baker e também com o Charles Chaplin por Limelight, Luzes da Ribalta, que seria o vencedor do Oscar daquele ano. A grande dúvida que eu tinha, no entanto, e que eu não encontrava nem nos jornais e nem mesmo na bibliografia especializada era a seguinte: qual foi a pessoa que fez a ligação de Fortunella com O Poderoso Chefão? E eu digo isso porque o fragmento musical recorrente que foi aproveitado é muito curto. Vamos ver aí. Mannaggia, Albert! Claro que a ligação com o tema de O Poderoso Chefão é imediata, né? Aliás, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da composição completa de Fortunella, que é extraordinária e vale a pena ouvir. Só que eu lembro o seguinte: Fortunella era um filme pequeno, que tinha sido um fracasso de bilheteria na Itália e mais, era um filme de 1958. E aí só tinha duas explicações: que ou o próprio Nino Rota acabou falando para a academia que ele reaproveitou aquele trecho, ou que alguma pessoa envolvida na produção ou algum especialista fez a comunicação para a academia logo depois das nomeações para o Oscar, porque isso ocorreu em um período muito curto de tempo. Então eu acabei mandando um e-mail para o Bruce Davis, eu colei algumas matérias do Los Angeles Times também no arquivo, né, disponível, e eu fiquei muito feliz que ele me respondeu. Essa história seria uma das histórias que ele contaria no livro. Quem notou esse fragmento
de Fortunella em O Poderoso Chefão foi, na verdade, um professor de cinema italiano da UCLA. Ele lembrou, de alguma forma, que ele já tinha ouvido essa composição do Nino Rota, foi nos arquivos, assistiu a produção do Nino Rota até chegar em Fortunella, que é o trecho final do filme. É isso que é algo extraordinário. Então o professor ele teve o trabalho, primeiro, de encontrar uma cópia de Fortunella, que até hoje, se você for procurar para fazer o download de Fortunella, você vai encontrar, creio eu, uma versão, um TV RIP da RAI que foi exibida no começo da década passada. É muito difícil. Naquela época existia um arquivo de cinema italiano da UCLA, então isso explica um pouco da facilidade que ele teve de assistir as produções do Nino Rota. Depois ele manda uma carta para a academia e também manda uma carta para o Dino de Laurentiis, que tinha sido o produtor original de Fortunella. Por sua vez, o Dino de Laurentiis, através da sua empresa Dino de Laurentiis Cinematográfica, avisou a academia, em uma correspondência oficial também, que entraria com processo contra o Nino Rota por conta desse aproveitamento da trilha, aproveitamento da composição. Por incrível que pareça, o Nino Rota não tinha os direitos autorais da trilha de Fortunella, ficou com o Dino de Laurentiis em um acordo super confuso. Esse processo ocorreu na Justiça de Los Angeles e apenas no final de 74, então, portanto, bem depois do Oscar, né, eles chegaram a um acordo. Resumo da história. Professor com uma memória impressionante, com conhecimento também de cinema, notou que um pequeno trecho final de Fortunella foi reaproveitado em O Poderoso Chefão, e isso tirou a nomeação da trilha do Nino Rota no Oscar daquele ano. E entrando no campo da especulação, eu realmente não tenho ideia se o Chaplin venceria o Oscar por Luzes da Ribalta competindo contra o Nino Rota. Porque, claro, existe a questão em torno da reparação histórica que a academia fez com o Chaplin, mas a trilha de Poderoso Chefão sempre foi celebrada, tanto é uma das mais impactantes até hoje da história do cinema. O caso Nino Rota ganharia um novo capítulo com O Poderoso Chefão 2 no Oscar 1975, e isso eu quero tratar em breve em um outro episódio aqui da série Histórias do Oscar, certo? Então seria esse o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!